Você tomou uma decisão muito importante na sua vida, que é fazer faculdade. Talvez você ainda não saiba qual curso, se é da área de humanas, se é área de exatas, se é o que sua mãe quer ou seu pai quer, ou se o que você realmente quer. Mas a decisão de fazer vestibular já foi decidida. E hoje eu quero te ajudar nessa decisão, em como você estudar para o seu vestibular ou para o Enem. Como estudar inglês para o vestibular e para o Enem. Vem comigo! Hello everyone! Meu nome é Raquel Morales, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui é o seu lugar de aprender, de se desenvolver e se tornar um profissional melhor. Vem comigo, vamos aprender muito mais hoje. Então, gente, lá no jogo da vida, exatamente, sabe aquele jogo de tabuleiro? A gente tem duas opções, dois caminhos. E você decidiu o caminho da faculdade. E aí, nesse caminho da faculdade, você precisa ali passar por um vestibular na vida real, né? Vestibular ou Enem. No Enem, você precisa fazer a prova que tem ali várias disciplinas, o vestibular também. Mas o inglês faz parte também de uma desses grupos de disciplinas que faz parte do grupo de códigos e linguagens do Enem. E tem até uma quantidade relativa de questões. Porém, você precisa aprender de que forma correta estudar, do que fazer e não fazer na hora de estudar para o inglês, tanto o vestibular quanto o Enem. Sendo assim, a coisa mais importante que nós precisamos entender hoje, antes de entender o que estudar para o inglês, para o vestibular quanto para o Enem, é entender como a prova funciona. Então, antes de aprofundarmos sobre o conteúdo do que estudar, eu quero que você entenda como funciona a prova. A prova normalmente vai cobrar apenas 5 questões de língua inglesa, sendo que dessas 5 questões é muito provável que eles vão querer interpretação de texto. Então, raramente a prova vai pedir para vocês como substituir termo, se esse termo aqui pode ser substituído por esse outro termo, ou se a tradução, por exemplo, esse termo significa isso, ou se eles querem um conceito. Raramente a prova vai pedir isso. Na verdade, foram pouquíssimas mesmo questões lá no início mesmo do Enem, que a gente ainda vê algumas questões assim. Dessas novas questões hoje do Enem, elas pedem mais questões de interpretação. Portanto, você precisa ter uma capacidade de leitura e, claro, domínio emocional para ler o texto, conseguir identificar o que a questão está pedindo e marcar a opção que faz mais uma paráfrase correta daquele outro elemento. Ou seja, o texto vai escrever algo e na questão vai estar escrito outro elemento, de uma outra forma. Será que aquela paráfrase, aquela reescritura daquele elemento que está no texto está correta? É disso que se trata a prova do vestibular ou do Enem de inglês. Sendo assim, resumidamente, o que vai estar escrito na prova é: leia o texto, interprete o texto e marque a opção correta de acordo com o texto. É isso. Lembrando que, gente, dica valiosa. Essa é uma dica, assim, importantíssima. Só em cursinho que você vai ter, mas eu vou te dar hoje aqui. A dica é: sempre que você for fazer a prova de interpretação de texto, você tem que encontrar o elemento da questão pontualmente. Você tem que conseguir marcar com uma caneta, a resposta. Você tem que encontrar de uma forma pontual. Se você não encontrar essa forma pontual, então provavelmente está errado. Você está tirando aqui dali uma interpretação que vem da sua opinião e não do que está no texto. Tem que ser de acordo com o texto, gente. A gente tem que encontrar a resposta no texto. Não é sobre a sua opinião pessoal, tá bom? Você pode ter várias opiniões contra o texto, ou a favor do texto, inclusive. Mas a gente tem que encontrar o que diz no texto e de forma pontual. Para você realmente ter certeza que aquela resposta está certa, você vai conseguir sublinhar aonde está aquela resposta. Ok? Se essa dica foi valiosa e você achou ela importante, curte aqui o vídeo. Eu tenho certeza que outras pessoas precisam aprender, assim como você, essa dica.
Mas precisamos tomar muito cuidado. Porque alunos que têm um conhecimento limitado da língua, às vezes pode fazer uma interpretação errada. Por quê? Porque existem alguns falsos cognatos na língua. E aí, às vezes, a gente pensa que determinado elemento significa uma coisa e, na verdade, significa outra. Porque é uma outra língua e você precisa estudar inglês, tá bom, gente? Se você tem um conhecimento limitado da língua, é muito melhor que você tenha um conhecimento, mesmo que seja pequeno, mas consolidado, do que um conhecimento enorme, vasto, mas que não tem profundidade. Como assim? É como, por exemplo, um oceano. É um oceano de conteúdo, mas a pessoa só conseguiu estudar 5 centímetros daquele conteúdo. Ou seja, é um oceano, mas ele só tem a profundidade de 5 centímetros. Será que essa pessoa contém um conhecimento profundo da língua? Não tem. Ela tem um conhecimento raso da língua. Ah, professora, mas eu sei várias coisas. Você pode até saber várias coisas da língua, mas de uma forma rasa, não de uma forma aprofundada. É melhor o quê? Que você tenha uma pessoa que tenha um conteúdo aprofundado, tenha determinados conteúdos aprofundados, e isso vai te garantir muito mais certeza na hora de responder as questões na prova. E hoje eu vou te falar quais são esses conteúdos que você precisa aprofundar, que você precisa estudar muito mais, e não somente 5 centímetros. Agora eu vou falar os 5 principais assuntos que você deve estudar nos seus estudos, ou seja, aqueles que você precisa aprofundar o conteúdo, os estudos, o entendimento, a revisão, ok? Vamos lá. Primeiro conteúdo, tempos verbais. É isso mesmo, gente. Não basta a gente saber interpretar um texto. Para interpretar bem um texto, nós precisamos analisar qual o tempo verbal que está sendo utilizado aí. E a gente precisa identificar quais são as características de cada tempo verbal. Ou seja, como é a estrutura desse tempo verbal, como se dá o uso, em que momento que se utiliza esse tempo verbal. E terceiro elemento, qual é as diferenças entre eles. Alguns tempos verbais são poucos parecidos em inglês. Por isso é importante você ter essas características muito bem delimitadas, caracterizadas, para você poder bater o olho e falar assim, ah, isso aqui é um present simple, ah, isso aqui é um present continuous, ok? Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês os nossos tempos verbais principais que você precisa estudar, já que eu fiz um ranking e analisei que esses são os principais que caem na prova. Vamos lá, primeiro é o simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, future continuous, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. É isso aí, gente. Eu dei uma lista. Então, olha, já dá pra você ir ticando ali o que você foi estudando. Olha, facilita pra caramba essa lista pra vocês já marcarem ali o que você estudou, o que falta estudar, tá bom? Uma grande ajuda aí pra vocês. Segundo elemento mais importante para vocês estudarem, pronomes pessoais. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os pronomes pessoais. Eu vou deixar lá no fim do vídeo, tá bom? Para vocês clicarem, assistirem e continuarem já o seu processo de aprendizado da língua. Eu também já tenho no nosso canal o vídeo do Simple Present, então você já pode também iniciar ali seus estudos dos tempos verbais, ok? Nos pronomes pessoais é importante a gente identificar quem são as pessoas. Se é eu, você, ele ou ela, quem são essas pessoas que estão no discurso. Então é muito importante a gente estudar a diferença entre os pronomes pessoais. Outro elemento que também é muito importante estudar sobre os pronomes pessoais é a diferença entre pronome sujeito e pronome objeto. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os possessive pronouns, que são os pronomes pessoais, que no caso vão funcionar como objetos da frase, tá bom? Depois aqui do nosso vídeo você vai lá ver, você vai lá assistir, tá bom, gente? Não é agora, agora é hora de você formar a sua listinha do que você tem que estudar. Terceiro conteúdo principal para você estudar para a sua prova de vestibular ou Enem, voz.
passiva. É isso mesmo, gente. Resumidamente, a voz passiva é quando nós colocamos que o objeto da frase, ele é mais importante, ele se torna mais importante do que o sujeito. Então, por exemplo, essa frase, quando eu digo assim, eu comprei este carro o ano passado. Quem comprou? Eu. Só que agora eu quero colocar que o objeto da frase, no caso aqui, o elemento, o carro, ele é mais importante do que o sujeito. Então eu vou colocar como é que eu vou transformar isso numa voz passiva. Este carro foi comprado o ano passado. Pronto, transformei a minha frase para a voz passiva. Tem o sujeito? Não vai ter, no caso aqui nessa frase aqui, não é o sujeito que é o mais importante, mas o objeto da frase, ok? Resumidamente é isso. Mas estude sobre voz passiva em inglês. É muito importante saber como é que é a estrutura da voz passiva em inglês, tá bom? Vamos então para o nosso quarto tópico mais importante para ser estudado para sua prova. Quarto elemento que você precisa estudar para sua prova são as connect words ou link words, que são palavras que fazem conexões durante o nosso texto, ou seja, que conectam duas frases, que conectam as ideias do nosso texto. Essas link words ou connect words, elas são usadas para dar contraste, ou seja, para falar uma coisa que você faz, mas você não faz aquilo, ou para fazer um resumo, ou para adicionar uma coisa, adicionar mais um elemento. Então é muito importante a gente trabalhar essas connect words. Essas connect words, elas são, normalmente, a maioria delas fazem parte das conjunções, as preposições, os advérbios, são alguns desses elementos primordiais que precisam ter nos seus estudos para a prova da sua prova do vestibular ou do Enem. Porque, com certeza, esses elementos estarão no seu textinho, querido. Elas vão estar no seu texto. Elas estarão ali. E você precisa identificar, porque só essa palavrinha pode mudar simplesmente todo o sentido restante daquela frase. Então, você precisa estudar e identificar quais são cada uma delas. Talvez não cada uma, mas a maioria, as mais usadas, tá bom? Você precisa saber identificar para entender se ela tá fazendo algo, se ela tá falando algo que está contrário, ou se ela está falando algo que está adicionando, ou se ela está exemplificando, ou se ela está resumindo alguma ideia. Então é muito importante a gente ter essas palavras no nosso banco de estudo, nossos bancos de palavras, que é uma das coisas que eu sempre falo nas minhas aulas de inglês. Alunos, vocês precisam ter um banco de palavra. Olha que dica legal, hein? Já tô te dando uma dica bem interessante. Tenha um banco de palavras, gente. O banco de palavras é exatamente você poder caracterizar ali quais são o significado dessas palavras e o uso delas. Não basta ter tradução, gente. É necessário a gente identificar qual é o uso daquela palavra. Olha, se você ainda não se inscreveu nesse canal depois dessa dica, se fosse você, se inscrevia. E é agora, se inscreva para você não perder mais nenhuma informação, ok? Porque aqui a gente tem interesse de fazer você aprender de verdade. Quinto conteúdo mais importante para você estudar para sua prova são os substantivos countables e uncountables. Tá de brincadeira, professora, que existe uma matéria chamada substantivos contábeis e incontáveis. Existe, gente. E no inglês é muito importante, porque é nesse momento que faz que a gente erra bastante. Porque se a gente pensa em português, a gente fala, ah, não, esse substantivo tá no plural. Lógico, o verbo vai também pro plural. E aí você fala, não é assim que funciona no inglês. Tá bom? A gente precisa saber se aquele substantivo, ele vai funcionar como contável ou se ele é, né? No caso, contável, ele é não contável. E às vezes, ele é as duas coisas. Não tenha medo do inglês, não tenha, olha, zen, mentalidade zen. O inglês é tranquilo, não se preocupe. Lembra que eu te falei lá do banco de palavras? É exatamente isso que você vai fazer. Você vai fazer um banco de palavras. Nesse banco de palavras, você vai colocar, esse substantivo aqui, esse substantivo ele é contável. Esse substantivo aqui, ele não é contável. É isso que você vai fazer, gente, entendeu? Esse substantivo, ele é contável e não contável. Mas em que situação ele é contável? Em que situação ele não é contável?
entendeu? É isso que a gente precisa saber discriminar na hora dos nossos estudos e assim se tornar um estudo mais eficiente, um estudo aprofundado que você consiga identificar e ir super bem na sua prova. E como eu sou uma professora muito legal e já quero te entregar coisas muito valiosas nesse vídeo, eu já quero que você já comece os seus estudos sobre as countables e uncountables nouns, que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Eu quero que você já comece pela diferença entre much, many, a diferença entre how many e how much, e também quais são os quantifiers. É isso, ó, estude bastante, hein? Se tiver dúvida, gente, pode vir aqui no canal, clicar aqui. E outra coisa, eu também tenho lá no meu Instagram, que vou colocar aqui o meu Instagram para vocês irem lá, que lá vocês podem mandar perguntas para mim, caso vocês queiram, que eu estarei sempre lá mandando dicas e informações super legais para você aumentar e melhorar os seus estudos, melhorar a sua relação com seus estudos também é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. São as minhas dicas mais valiosas que eu estou dando pra vocês, para vocês começarem os seus estudos aí sozinhos mesmo, encontrando várias informações pela internet, vocês já conseguem começar esses estudos aí. Caso vocês queiram uma professora, estou aqui, podem entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que eu estou disponível para dar aula para vocês também. Vamos montar um grupo de estudo, o que vocês acham? Só específico para vestibular, só específico para o Enem, eu acho que é super legal. Eu vou deixar aqui também um vídeo sobre os personal pronouns e também sobre o simple present, para você começar aí os seus estudos para o seu vestibular e para o seu Enem. E good luck for you, e boa sorte. E não, ó, se inscreva aqui, afinal de contas, aqui é o seu lugar de aprender. Beijo, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!